Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Uma excelente segunda-feira para você. Hoje é dia 7 de abril de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, meus queridos amados irmãos que nos acompanham, eu quero deixar aqui um versículo para a sua meditação. Lembrando que este programa, Minuto da Unicidade, esse programa se converte num quadro do programa de rádio Nossa Voz. Anote aí, segunda, terça, quarta não tem, quinta e sexta. Aliás, o único dia da semana que não tem o programa Nossa Voz é às quartas-feiras, em razão da transmissão do culto da comunidade evangélica Betel. A gente desde já agradece aqui o carinho da audiência e o apoio e a oportunidade da direção da rádio, na pessoa do pastor Orsino Filho, pastor da comunidade evangélica Betel, pastor que nos cede um espaço. E sempre conto com a parceria dos irmãos para a gente continuar aqui nesta rádio que fala para Barra, Recreio, Jacarepaguá e uma grande audiência também pela internet. Olha o que diz a palavra de Deus, preste muita atenção, meus queridos e amados ouvintes. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja bem, essas palavras são do apóstolo Paulo, direcionadas à igreja de Colossas, capítulo 3 de Colossenses, verso 17. Preste bem atenção. E tudo, sabe o que é tudo o quê? 10%, 20%, 50%, 95%, 99% do que você fizer? Não, tudo que você fizer para o reino, né? Claro, evidentemente, o contexto é para o reino. Por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Então, isso é muito importante para a gente refletir, né? Existem questões importantes que não são feitas em nome do Senhor Jesus, no que tange a liturgias, por exemplo, de culto. Por exemplo aqui, vou dizer para você, a Igreja Católica, né? Você já observou? A Igreja Católica, tudo praticamente que se faz é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já parou para... Presta atenção, pega um vídeo, pega uma missa. Você vê os católicos quando passa, né? E eu não estou falando aqui para denigrir ou ridicularizar os católicos, não. É só para observar uma prática, os próprios católicos vão de confirmar isso. Fazem um gesto da cruz, inicia suas missas, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazem as suas orações em nome do Pai. Você vê, não usa o nome do Senhor Jesus dentro das partes mais importantes da sua liturgia. A única ação ou o único ato litúrgico que supostamente, né, ou nos leva a entender que é para fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seria o batismo nas águas. Está lá em Mateus 28:19. É a única, vamos dizer assim, seria a única, digo seria porque eu já vou explicar por quê. A única ordenança para se fazer algo seria a cerimônia batismal, o rito do batismo. Mas até mesmo esse rito do batismo, ele se torna algo importante para a gente refletir. Por quê? Por duas razões. Porque ele já não estaria sendo incluído nesse tudo que Paulo está falando. E aí entra as igrejas evangélicas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas reuniões ou orações são feitas também, em alguns casos, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não digo as reuniões oficiais de igreja, mas reuniões assim nos lares, Senhor abençoa lá, em nome do Pai. Eu já ouvi programas de rádio evangélicos, pastores orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde entraria esse tudo que Paulo está falando? Tudo que você for fazer, seja por palavra ou por obra. Então veja aí que é uma questão bem abrangente. Tony, mas você está pegando versículo isolado. Não,
E esse em nome aqui não é... Aí entra a questão que a última que eu tenho participado de alguns debates, alguns teólogos têm falado para mim assim, não, mas esse em nome de Jesus é que é sob a ordem dele. Aí eu digo, faça-me um favor que você venha com esse argumento para mim. Porque quando você ora para expulsar um demônio em nome de Jesus, você está usando a ordem e ao mesmo tempo... usando a autoridade, mas você não vai falar assim, ó, então Jesus me deu a ordem para expulsar demônios, mas Jesus deu a ordem para expulsar demônios em nome de quem? Dele. É por isso que você expulsa os demônios em nome do Senhor Jesus. É por isso que você cura os enfermos em nome do Senhor Jesus. Lembra o que Pedro disse lá para aquele coxo lá? Ele disse, eu não tenho ouro nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda, lá em Atos 3. É em nome de Jesus. Ele está usando a ordem, mas ele está usando o nome como algo de autoridade. Veja como que é importante a gente refletir sobre esse tema glorioso, você que acompanha aqui o Minuto da Unicidade. Então você vê eles orando para a cura de enfermo, em nome de Jesus, usando ordem e usando o próprio nome em si, a própria autoridade que só a pronúncia do nome dele, a gente vê nas Escrituras, tem. E é por isso que, voltando aqui em relação ao batismo nas águas, nós temos um problema de exegese com relação ao batismo nas águas, né? É muito importante falar aqui sobre essa única brecha que teríamos para usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a questão dessa como fórmula, né? Porque é o único verso. Na hora que você vai contextualizar, fazer uma exegese sobre batismo e qual era o nome que se pronunciava no batismo, você pega o livro de Atos, a começar no dia de Pentecostes, Atos 2:38, que o batismo era feito, praticado segundo a ordem que eles perguntam. O que vamos fazer, Pedro? Arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizado em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aliás, né? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Fica algo aqui muito importante para a nossa reflexão. Se eu tenho que orar pelos enfermos para que eles fiquem curados em nome de Jesus. E aí todo mundo é unânime, desde trinitário, unicista, unitarista, fica curado dessa enfermidade em nome do Senhor Jesus, né? Não é assim que se ora? Vai expulsar um demônio, demônio, sai agora, em nome de Jesus, sai, né? Todo mundo fala assim, trinitário ou unicista. Então não é só uma questão de ordem. E aí quando você vai contextualizar o batismo, voltando aqui para a questão do batismo, é feito em todo o livro de Atos em nome de Jesus. Por que o batismo, ele, é ordem, não é fórmula? E expulsar demônio seria uma autoridade que tem o nome, virou-se uma fórmula, vamos dizer assim, né? Um único, por exemplo, tente expulsar o demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ver se ele sai. Expulsa o demônio em nome de Jeová para ver se ele sai. Não sai. Ele sai, o demônio? Você já ouviu alguém expulsar algum demônio em nome de Jeová? Você já viu alguém, nesses tempos, né, profetizar a cura ou orar pela cura de alguém em nome de Jeová? Pedir algo em nome de Jeová? Porque Jesus falou o tempo inteiro, tudo que você pedir, pede em meu nome. Não é sob minha autoridade. Porque será que seria difícil para Jesus falar, vá lá, em minha autoridade expulsa o demônio? Não. É em nome. Por isso, João fala algo muito interessante, né? Filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, né? 1 João capítulo 2, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não tem nada a ver com autoridade. Então, mas no afã de tentar burlar, anular, como Jesus usou uma expressão muito interessante, né? De invalidar as Escrituras, os teólogos vêm com esse negócio de ordem, é sobre a ordem, não é nada a ver com nome, não é fórmula, não é sobre a ordem. Isso é para invalidar as Escrituras. E aí, meu amigo, para se manter uma tradição, isso que é um problema sério que os homens arrumaram para eles terem que prestar contas naquele grande dia. Por isso que nós estamos aqui. Com a ajuda dos irmãos, nós estamos aqui. Quero agradecer a todos os irmãos que têm nos apoiado para estarmos aqui todos os dias, viu? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E é isso, nós estamos aqui todos os dias com o Minuto da Unicidade, na Rádio Betel. É uma palavra que talvez não, né? Fica difícil até para
para quem não entende, digerir certas coisas, mas nos últimos tempos, a Bíblia diz que viriam falsos profetas. Será que esse cara é mais um? Não, o nome de Jesus estou falando do nome dele. Eu vou ficando por aqui então, um forte abraço, amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma.